Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, e as emissões são sempre em simultâneo, não só aqui, Curiacos TV, como também na Rádio Vida, em 97.1. Ao longo do tempo de existência do nosso programa, fomos criando alguns laços, eu diria mesmo de amizade com alguns dos nossos convidados, que nos permite ir um pouco mais além do que é única e exclusivamente a entrevista e o tema que temos aqui na mesa. E essa é precisamente a descrição do nosso convidado de hoje, João Maurício Brás. João, muito boa noite. É sempre um gosto estar contigo. Sempre que vens ao Isto é o Povo a Falar, eu e toda a equipa sabe que está a receber um amigo e hoje especialmente, até porque sendo dois sportinguistas, temos que dizer que não estamos, pelo menos, habituados a ganhar tanto, não é? Causa uma certa... Tanto no passado, porque no presente já começa a ser... Sim, temos que começar a definir o início do passado. Já começa a ser vulgar. Numa outra época. Olha, João, e acima de tudo porque tu lanças um livro novo, entre os muitos que nós já tivemos aqui, alguns títulos que eu lembro-me claramente, Os Democratas que Destruíram a Democracia, O Mundo às Avessas, Textos sem Alzheimer, sempre, de facto... bastante desafiantes. Este chama-se O Laboratório Progressista e a Tirania dos Imbecis. Como é que começa este livro? Portanto, a ideia principal é assim, o título é um bocado pesado, não é? É um bocado forte, mas até é um livro, como é que eu ia dizer? É um livro sensato, até é um livro tranquilo, é um livro de reflexão filosófica sobre o que eu penso, que são os grandes temas do mundo contemporâneo e também a necessidade, se calhar, de pensarmos cada vez mais o tipo de sociedade em que vivemos, não é? E o tipo de, no fundo, de ser humano que estamos a promover, que estamos a defender. O livro fala sobre... Tentei fazer um livro um pouco, mais sério, os outros também são sérios. Uns mais sérios, outros alguns mais provocadores. Esse é mais sério e até mais acessível, no sentido que até foi um pouco a pensar até em pessoas mais novas que possam ler sobre questões, aquilo que são desafios éticos importantes. Uma das coisas que eu vi que tu retiraste é alguma da ironia com que tu escreves. Sim, pronto, tu escreveste muito diretamente, que é para as pessoas entenderem que estás a abordar de uma forma séria as questões. Sim. Há uma série de desafios que têm a ver com escolhas, éticas e escolhas morais do dia-a-dia, e o plano ético e moral é fundamental, não é? Que tem a ver com a questão de vidas mais dignas ou menos dignas, sociedades mais decentes ou menos decentes. E eu penso que há alguns conceitos fundamentais, por exemplo, como o conceito de liberdade, o conceito de progresso, que têm que ser questionados, que as sociedades em que vivemos, tal questão, nós temos acesso a muitos objetos, mas será que somos verdadeiramente livres? Isto que andamos aqui a viver e o modo como vivemos é, na verdade, liberdade? A própria ideia de progresso, será que estamos a viver melhor até uns com os outros, connosco próprios? E depois há uma série de questões que atravessam o livro, há algumas questões que são pertinentes, as questões, por exemplo, do aborto, da eutanásia, a ideia da legalização ou não da prostituição, muitas questões, e isso são questões que cada vez são mais urgentes pensarmos sobre elas, que é os desafios que a tecnologia traz por aquilo que possibilita nas transformações da própria natureza humana e das próprias sociedades,
a ideia de que se tecnicamente é possível, então devemos fazer, se deve haver limites, a nossa dificuldade em nos relacionarmos com o colocar limites às coisas, a ideia que se calhar nós, mais do que seres racionais, somos seres, movidos pelo um frenesim permanente, não é? Uma espécie de busca ilimitada do que seja. Depois também do tipo de mundividência das sociedades ocidentais, que são muito caracterizadas pela noção do ilimitado, não é? As coisas, não deve haver limites, os limites são sempre negativos, são maus, quando nos esquecemos que é precisamente os limites que fundam as civilizações e as sociedades e até as possibilidades de vivermos uns com os outros. O universo existe porque existem limites, Sim. Na própria física, na cosmologia, a distância Exato. entre os planetas determina muito daquilo que é até a vida no nosso Claro. planeta. E esta ideia do ilimitado, não é? Tanto na economia, da produção, do consumo, também mas também no plano ético, não é? Dos nossos comportamentos, e a ideia que a liberdade individual deve ser absoluta e restrita e ilimitada, isso tem consequências devastadoras, cada vez se nota mais, não é? Por exemplo, o número de doenças psicológicas e psiquiátricas, o consumo, cada vez é maior. E isso é um pouco o reflexo também do modo como nós vivemos, não é? E que perdemos um pouco o foco do que é o essencial e do que é fundamental na construção das sociedades. João, mas para isto acontecer, tu na introdução inicial colocas logo duas questões em cima da mesa que, de alguma forma, foram sofrendo erosão, a ética e a moral. E se a moral e isto foi uma discussão que tivemos lá no gabinete enquanto falávamos do teu livro, se a moral é adaptável ao indivíduo e à cultura, a ética é permanente. A minha questão é, e só para que as pessoas entendam lá em casa, há valores éticos absolutos. Se o Hitler tivesse conquistado a Europa e todo o mundo e todos nós fizéssemos parte do extermínio de qualquer tipo de pessoas, seja por religião ou etnia ou lá o que é, e tivéssemos convencidos que estávamos a fazer bem, a ética tinha desaparecido ou continua a ser eticamente reprovável? Nós temos há uma distinção elementar, não é? Uma coisa é a ética, todos os seres humanos, porque são humanos, têm aquilo que, a não ser que tenhamos perturbações psicológicas ou psiquiátricas que não consigamos distinguir o bem do mal ou o certo do errado, não é? Todos nós temos uma dimensão ética, ou seja, o ser humano agimos em função de valores e distinguimos o bem do mal, o certo do errado. Depois podemos falar, se quisermos estar a fazer uma definição, depois há o plano moral. O plano moral é o quê? É os conteúdos que em cada época assumem as noções de bem e as noções de mal. Depois, há duas grandes divisões, se quiseres, no plano dos debates, que é, há valores absolutos e eternos. Para mim existem valores absolutos. Por exemplo, a dignidade da vida humana, o valor da vida humana, os direitos naturais, são direitos absolutos e eternos, eternos no sentido enquanto existirem seres humanos. Há uma tendência que tem predominado, que teve um pouco a ver também com o desenvolvimento das sociedades ditas liberais, em que o plano moral e ético diz isso. As pessoas, cada um tem o seu modo de vida, há conflitos sobre os modos de vida, portanto, não devem ser as visões morais ou religiosas ou filosóficas ou as concepções de bem a regerem as sociedades. Isso é da esfera privada de cada um. O que rege as sociedades é o direito, são as questões legais. O que está na Constituição, nos códigos jurídicos, isso é que regula as sociedades. O plano ético é da esfera de cada um. Ora, isso trouxe uma devastação terrível no nosso próprio modo de viver, que a pessoa podia aprofundar. Mas a outra tendência, ao contrário dessa ideia que existem valores eternos e valores absolutos, ou valores intrínsecos, coisas que têm valor por si, como a vida humana, a dignidade da vida humana, é o outro lado que é um pouco o relativismo, não é? O relativismo e o subjetivismo, que é nada é certo ou errado, tudo depende do meu ponto de vista, tudo depende da minha perspectiva individual, desde que não cause dano ao outro, como se as relações não fossem sempre também, não só, mas também conflituantes, estamos sempre a causar dano, não é? E o contrário também é verdade. Portanto, essa ideia de que a minha liberdade pode ser total desde que não cause dano ao outro é algo meramente retórico, não tem, em termos práticos,
práticos, não existe. Essa ideia relativista, no fundo, é um bocado a liberdade do consumidor, que é o que se quer, bons consumidores. A ideia de bem comum desaparece, a ideia dos valores enraizados das próprias comunidades. Tu falas desse desenraizamento. E o que existe é cada um, que no fundo cada um por si. Até há alguns autores, até de esquerda, a esquerda mudou, hoje a esquerda é outra. Marx e isso falavam das Robinsonadas, do Robinson Crusoe. Nós vivemos uns com os outros, mas como se cada um estivesse numa ilha deserta e isolada, cada um faz o que quer, cada um faz o que apetece e tudo está certo, tudo tem o mesmo valor. E é aquela ideia, quando tudo vale o mesmo, nada vale coisa absolutamente nenhuma. Portanto, há essa ideia, não é, dos valores, se há valores eternos e absolutos ou se há valores relativos. A questão que tu colocas do Hitler, que é tudo o que é um valor. Os antigos gregos, nós perdemos um pouco essas lições de sabedoria. Os antigos gregos diziam, por exemplo, o mal não existe. O que existe é o desconhecimento do bem. Isso é discutível, é uma noção de mal, não é? Mas eu, se conhecer o bem, como é que eu posso fazer o mal? E tudo o que é o valor positivo, está associado ao bem e a uma hierarquia e uma escala de valores. Tudo o que atenta contra a dignidade humana, contra a decência do outro, o significado do outro, é um mal. Portanto, tudo o que o Hitler fez, mesmo que, vá lá, moralmente para a sociedade nazi, fosse considerado... Ou para todo o mundo. Ou para todo o mundo. Exato. E essa é uma das grandes definições que eu quase que consigo tirar do livro, porque uma das coisas que tu mencionas também no livro é que há quase uma tentativa de retirar o transcendental até da vida das pessoas, no sentido de as retirar de um plano que não sejam controláveis, não é? Exato. Eu refiro aí um autor, que é um autor muito interessante, que é o Rieff. O Rieff foi casado com a Susan Sontag, que é um ícone de uma certa nova esquerda cultural, elitista, essas coisas todas, e ele foi uma figura muito reputada nos Estados Unidos, um grande sociólogo nos anos 80, só que depois ele começou a escrever outras coisas e aquilo começou a complicar-se. Mas ele tem um ensaio, uma coisa formidável, que fala do que chama a cultura de morte, não é? E diz que o ser humano, quando perde esse laço, esse elo com a transcendência, não é? No fundo até com a religião, religar significa voltar a ligar-nos com essa dimensão que nos ultrapassa e que está para além da nossa finitude e da nossa concretude. Quando quebramos, quando cortamos esse laço, ficamos um pouco perdidos. É como a ideia do astronauta que perde no espaço, perde a ligação à nave, não é? E ele diz que o que acontece, se quisermos caracterizar a cultura atual, é aquilo que se pode chamar uma cultura de morte. Nós passamos a valorizar e a endeusar aquilo que simbolizava decadência, finitude, não é? Tudo o que é... Nós valorizamos, por exemplo, naquilo que ainda se chama arte, o que é a transgressão, toda a desconstrução das coisas. Valorizamos muito aquela ideia de liberdade individual que pode levar à morte de outro ser humano, que é considerado um ato de liberdade, que é uma coisa impensável. Ou a morte... Ainda outra vez vi uma coisa que é fundamental, que é as sociedades que não cuidam dos mais frágeis são sociedades que não merecem viver nem merecem respeito, não é? E nós vivemos em sociedades, isso é considerado como um grande passo de progresso e de civilização, e não é. É uma regressão. No livro falo disso, não é? Nós estamos a entrar numa nova barbárie, muito mais... A verdadeira idade das trevas é agora. Agora, tu deste um salto, mas ficamos, de facto, nesse subcapítulo da cultura de morte. Na realidade, só tens 3 capítulos no livro e depois tem uma série de subsecções, onde dás um exemplo, que é um exemplo recente de 2014, creio que de um professor japonês que propõe quase um suicídio de grupo dos idosos no Japão. Sabes que eu ainda há dias estava a dar um novo salto, mas que tem a ver com isso. Estava a debater com um grupo de pessoas novas, de jovens, as questões sobre o aborto. E a questão, o que vale é a minha liberdade individual. E depois, então, e o outro? É outro ser que está ali, é um ser humano. Mas ele ainda não é humano. E a pessoa diz assim, pronto, ok, então vamos aceitar, vamos até no plano meramente teórico, vamos estar aqui somos biólogos, somos médicos, vamos aceitar, ok, não é vida humana até aos não sei quantos dias, mas é uma vida.
Sim, é uma vida, mas não é uma vida humana. Depois daí um pouco deixei a conversa avançar e perguntei assim, então imagina que tu tinhas um cãozinho ou um gatinho e nós dizíamos, esse cão e esse gato estão a mais, vamos matar essas vidas. Estávamos a matar uma vida. Ai não, esses animais não podemos matar animais, são vidas, são seres vivos. Mas, nesse caso, o feto, mesmo que não fosse um ser humano, era um ser vivo, não é? E estávamos a liquidá-lo. Todas essas questões, não é? Têm que voltar a ser debatidas, a estar em cima da mesa. Olha, e uma vez que falas de teres estado a debater o aborto com um grupo de alunos, a questão, por exemplo, deste anúncio do Miguel Milhão, traz-nos, de alguma forma, de maneira crua, aquilo que são os embates das atuais sociedades. Sabes, não é? Que é assim, é difícil até organizar uma resposta, há tantas coisas que se podem ser ditas, mas organizar uma resposta por uma espécie de ordem na resposta anterior, há bocado perdi-me. Sim, do japonês. Do japonês. No fundo... Mas também faz parte de ser João Maurício Brás nas nossas conversas de vez em quando. Mas já lá volto. Essa questão do anúncio publicitário, que é um anúncio pró-vida, a defender a vida, a defender o nascimento, a defender a vida, a defender o papel da mãe. Portanto, uma celebração da vida gerou um coro de indignação. Eu ainda hoje estava a ver e dizia, já houve um baixo-assinado para aquilo, são sempre a história dos baixo-assinados, para não passar na televisão, não sei, fui ver, eram 500 almas, pronto, ok, mas 500 pessoas que fizeram o baixo-assinado. Primeiro nós continuamos nestas sociedades, mesmo na portuguesa, a estarmos sequestrados pela influência cultural e mediática que tem a meia dúzia de gatos pingados. Não é que cada pessoa tem o mesmo valor, seja gato pingado ou gato não pingado. Mas como é que 5 ou 7% da população, entre aspas, o que representa 5 ou 7% da população, condicionam, impõem o seu modo de ver e de viver aos outros 93% da população. É assim, eu se fizer um anúncio a celebrar essa cultura de morte, essa cultura de desproteção dos mais frágeis. Se eu fizer a celebração de todos os prides LGBTs do mundo e não sei quê, é uma coisa admirável. Eu não digo que não seja feita, cada um celebre lá o que quer celebrar, mas porquê é que outros não podem ter também direito a promover, se ainda por cima é com o seu próprio dinheiro? Geralmente as pessoas de esquerda nunca fazem nada com o seu próprio dinheiro, fazem sempre com o dinheiro dos outros, não é? Especialmente o setor cultural tem que ser dito que é verdade, não é? O setor cultural de esquerda vive do dinheiro de todos nós, dos contribuintes, não é? E nós pagamos para eles produzirem umas coisas lá uns para os outros. Mas essa meia dúzia de pessoas acaba e quer impor aliás, isto não é novo, não é? Todos os sistemas totalitários, sistemas soviéticos, tinham essa prática, não é? Tem uma espécie do estoque da virtude e do moralismo, não da moral, do moralismo, não é? E que impõem... Até da estética. E querem impor aos outros que só há um modo bom de pensar, só há um modo bom de viver, só há um modo bom de fazer as coisas. Querem fazer vídeos a promover o aborto e querem dizer que identificar de modo errado e absurdo que o aborto é liberdade, que não é liberticídio, que é uma coisa completamente diferente. Querem fazer esse tipo de vídeos. Muito bem, é do seu dinheiro, é do seu bolso, as televisões, se forem privadas, passam ou não passam, é o plano do negócio. Mas porquê é que hão de impedir e de fazer levantamentos e até quase que anatematizar as pessoas e quase querer julgá-las na praça pública porque pretendem defender a vida e pretendem defender a maternidade? Ou seja, é uma espécie de pensamento único, de pulsão sensória e até inquisitorial, que é os outros não podem ter um modo diferente de viver. Ou seja, aquela gente que se diz progressista e de uma certa esquerda, e muitos que até são conotados com partidos de centro e direita, mas que na verdade são desse esquerdismo. A esquerda, havia autores de esquerda que diziam o esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Portanto, até dentro da própria esquerda havia essas polémicas. Mas é inaceitável. É uma chatice porque, por exemplo, nós sabemos que o PCP vota contra a eutanásia, por exemplo. Por exemplo, mas
Isso que agora volta à tua questão, fala desse professor japonês, mas fala de um outro texto, penso que aparece no livro. Que isso, os livros também a pessoa revê tantas vezes, depois nunca mais consegue voltar a ler o livro. Mas que é um texto muito Eu tive que o ler para te entrevistar. Que é um texto muito interessante, que é nos Estados Unidos, é uma espécie de distopia, mas cada vez é mais realidade. Que é as pessoas a partir de uma determinada idade têm que preencher uma espécie de formulário para se perceber se têm as condições para continuar vivas ou não. E geralmente são os filhos que depois levam os pais a preencher aquele questionário e não sei o quê. E é a história de um velhote que, na véspera de desaparecer o questionário, desaparece. Simplesmente recusa-se a colaborar com o sistema, não é? Que está todo montado, no fundo, para levar à liquidação do ser humano. Mas ainda, voltando só aí, para deixar claro essas questões também do aborto e da eutanásia, que é, isso são questões que nunca podem ser direitos, não é? O direito a interromper uma gravidez não é um direito natural. Não é um direito, não se trata de um direito. Até porque, João, pensa lá numa coisa, não achas que todos estes temas têm estado debaixo de uma quase tentativa de amenização linguística? Porque, por exemplo, chamar a interrupção voluntária de gravidez é um anacronismo, porque uma interrupção, eu posso interromper a minha pergunta, falar agora com o telespectador e retomar a pergunta contigo. Claro. Ao passo que a interrupção da gravidez é definitiva. Sim. E o Ronald Reagan dizia, o que podemos constatar é que todas as pessoas que são contra o aborto não foram abortadas, não é? Mas até independentemente disso, que é assim, é óbvio que estamos a falar num plano abstrato, não é? Se falarmos no plano concreto, há a realidade concreta das pessoas que passam por determinadas coisas. Eu falo por mim, não é? Quem sou eu para estar a julgar determinadas experiências individuais, traumáticas, pessoais? A questão não é essa que está em causa. Eu no livro falo sobre esses temas. Eu também, sou honesto, mas não tenho posições completamente absolutistas de um lado ou do outro. Mas há uma coisa que temos que ver, que é as questões dos princípios. E a questão, por exemplo, que está subjacente ao aborto, não é olhar para o aborto como um drama, como um episódio traumático, como algo devastador em que as pessoas merecem toda a atenção, todo o cuidado e todo o apoio, mas uma tendência para uma liberalização absoluta do aborto, ou seja, a banalização total, que é o único obstáculo nos Estados Unidos, a campanha de Kamala, havia pessoas que defendiam isso, que é o único obstáculo ao aborto só deve ser que é a saúde da mãe. Se for possível abortar aos 7 ou 8 meses, desde que isso não ponha em risco a saúde da mãe, então podemos abortar. Ou seja, isto não é liberdade, isto não é a promoção da liberdade individual, não é? Nem de uma liberdade responsável. Isto é o que se chama o liberticídio, não é? Que é uma espécie de condutas totalmente irresponsáveis, desde que satisfaçam os meus caprichos e a minha vontade ou as minhas emoções imediatas ou a minha satisfação pessoal, sem haver nenhuma noção da importância de valores fundamentais, do outro, da vida, do respeito pela vida humana, a dignidade, a ideia também. Isto são temas complexos, não é? Mas até concedo que se possa, para concluir, concedo que se possa arranjar, é sempre quando discuto isso com alunos, digo, vamos respeitar as posições uns dos outros, vamos nos ouvir uns aos outros, mas vamos procurar bons argumentos. E a ideia da liberalização absoluta, porque é a liberdade individual da pessoa, isso é um péssimo argumento, é um argumento egoísta e é um argumento doentio. Não é? O mesmo se passa, por exemplo, com a história da eutanásia. Eu se estiver completamente debilitado, se estiver com sofrimento indizível, e hoje em dia os cuidados paliativos já resolvem muito desses problemas, em Portugal os cuidados paliativos não funcionam, em tempos já falámos sobre esses temas, não é? Não funcionam, as pessoas não têm acesso, a maior parte das pessoas, mesmo as próprias associações de cuidados paliativos referem isso, não é? Primeiro não se cuida da vida, primeiro dá-se o cartão para as pessoas matarem as pessoas e depois é que vamos cuidar desses problemas. Mas mesmo nessas questões, eu se tivesse uma doença incurável, sem esperança nem hipótese nenhuma do futuro, é assim, eu não vivo sozinho, eu tenho família, tenho amigos, tenho
não tenho já muitos, mas tenho alguns. Se as pessoas me disserem, não, queremos que tu fiques vivo até... Eu tenho essa obrigação. Eu ainda há tempos, uma pessoa de quem eu gostava muito, que eu se calhar, isto é exagero, mas é verdade, eu se calhar tinha dado meses ou anos da minha vida para que essa pessoa vivesse mais alguns dias. Portanto, a gente não está sozinhos, isto não é tudo decisões individuais e únicas e exclusivas. Nós temos impacto na vida, nas emoções e nós no deixamos arrastar. E o pior é que identificamos isto, que é o tema também do livro, identificamos isto com liberdade, e isto não é liberdade, e identificamos isto com progresso, e isto não é progresso. Isto é doença mental e uma grande degradação do indivíduo e da própria noção de comunidade e de vida com os outros. João, uma das coisas que tu chamas a isto é tipo trabalhos de morte, não é? Sim, é o tal autor, o Rief, não é? Tem um título que chama os trabalhos de morte. Isto é muito simples, imagina, todos nós decidimos ir de férias um mês, vamos um grupo de 20 pessoas e podemos decidir várias coisas. Podemos dizer, vamos aproveitar este mês para fazer coisas construtivas, para fazer coisas positivas, para fazer coisas que valem a pena, que nos dignificam, ou vamos passar um mês a destruir e a partir tudo e a cada um fica para o seu lado, completamente egoísta, completamente cego, completamente... Isso são os trabalhos de morte. E a cultura tem seguido um pouco por esse trabalho. E estamos a deixar, isso é o que me preocupa mais, especialmente os mais novos e os jovens, estão completamente sozinhos, não é? Entregues a si, e sobre essa cultura de morte, essa cultura de automutilação permanente. Não achas que há aqui um determinado momento, especialmente quando falas da eutanásia, em que há um peso de um capitalismo voraz em cima disso, porque significa é mais barato isto do que cuidar de quem precisa? Claro, é isso que eu digo, que os programas são sempre excelentes, é só que deviam ter a duração de 5 horas, aquele tipo de discursos da Venezuela. O meu programa é excelente e comparas-me com o Maduro. Não, para conseguirmos falar. Tá bem, isso que me estás a dizer é porque muitas vezes, lá está, as coisas têm vários planos, Um dos planos, que não é um plano inocente, a questão da eutanásia tem também razões económicas por trás. E hoje em dia estamos... Quer dizer, é assim, isto é um país da Europa Ocidental, mas nós sabemos que país é este, não é? Hoje em dia, ser idoso e a maior parte dos idosos tem reformas muito, muito curtas, muito pequenas. É uma sentença. É uma espécie de um filme de terror. O que as pessoas passam nos hospitais públicos porque não têm acesso a outro tipo de serviço de saúde. Hospitais que a culpa não é das pessoas que lá estão nos hospitais, embora alguns ganhem 500 mil euros em 10 dias. Mas isso é outras, depois também não são sempre inimputáveis, isso é outra questão. Mas ser idoso é estar condenado a uma espécie de filme de terror e a uma espécie de monstruosidade, de sofrimento e de desespero solitário neste país, não é? E por isso, se eu aceno, em vez de resolver esses problemas que são os fundamentais, que é tornar a vida das pessoas mais dignas, aceno-lhes você não quer morrer, não se quer matar, então não tem dinheiro para os medicamentos, não tem dinheiro para comer, anda aí a cair para trás e para a frente, passa aqui semanas no hospital, depois não tem consulta, o transporte está à greve, não sei o quê, não quer antes morrer, é muito mais fácil, mate-se, a vida... É assim, não há a ideia de que a vida tem prazo de validade, ou que há vidas úteis e vidas inúteis. Podem vir com maior lirismo envolvendo esse tipo de conceito, mas isso é de uma monstruosidade e de uma crueldade que só pessoas muito doentes e muito pervertidas podem defender algo parecido com isso, não é? Nós, quando olhamos para alguém completamente desvalido, aquilo é um ser humano, não é? Quando eu digo aquilo, mas aquela pessoa é um ser humano, é alguém, vontade, não é? João, o que dá vontade. Isso é horrível. Honestamente, eu creio que numa sociedade perfeitamente competente e funcional, o que dá vontade é dar algumas ferramentas àquela pessoa para ver se a pessoa reage e sai, digamos, daquela fase que ela possa estar a passar. Não é facilitar o atirar ao poço. Ou então é assim, ou mesmo que a pessoa esteja numa fase terminal e final,
as pessoas podem também morrer com dignidade sem que isso signifique que as pessoas sejam abatidas mesmo de um modo meiguinho. Agora, vais a um hospital, uma urgência, vês pessoas em macas, semanas, vês, não é? É uma espécie... E isto da eutanásia, num certo sentido, para mim, é uma espécie de matadouros. Matadouros ascéticos, matadouros com lirismo por trás, da liberdade individual, mas são coisas horríveis, são coisas brutais. Deixa-me só dizer isto, antes as pessoas morriam. Aquela história do moribundo, não é, que vem nos livros, nos filmes, as pessoas morriam no seio das famílias, morriam. Hoje em dia as pessoas são atiradas para um hospital e é assim, vamos lá ver, os problemas que tem a saúde pública em Portugal, tu não vais estar a ocupar uma cama do hospital mais que X dias. Aquilo tem uma racionalidade muito parecida com os alemães dos anos 40. Olha, João, e eu queria aproveitar teres mencionado isso porque, paralelamente a isso, tu falas num determinado momento no livro na antropomorfização dos animais. Sim. Ou seja, pelo que eu vejo em determinados patamares, os animais e os seres humanos já estão ao mesmo nível. Sim. Não vias? Havia aí um partido que queria... um hospital para os animais. Eu acho que sim, mas é assim, isto que já existe. Muitas vezes, e um sistema de saúde para os animais aqui, muitas vezes a pessoa diz, isso é um disparate, e é um disparate, mas também é preciso depois explicar porque é que é um disparate, que é, se nós tivéssemos cuidados de saúde bons, ou menos razoáveis, para a maior parte da população, se as pessoas, se isso existisse, ok, vamos lá então também ter o hospital para os animais, claro. Não sei o quê. Agora, muitas vezes é a inversão total das prioridades. E o livro também fala um pouco sobre isso, nesse sentido que, de facto, é preciso uma revolução, não é? É preciso uma revolução. E a revolução é interior, é pessoal, mas também é uma revolução ética, não é? Das pessoas voltarem a recuperar valores e a perceber porque é que perderam esses valores. E agindo com valores e olhando uns para os outros de um outro modo, não é? Não vivendo uns ao lado dos outros, mas uns com os outros, a vida, se calhar, é um pouco melhor. Nós não temos que nos resignar. É verdade que somos cada vez mais pessoas, que isto é tudo cada vez mais veloz e mais rápido, mas é possível viver de um outro modo. E esta sociedade, e este modelo de sociedade, não é bom, é mau. E quem governa e a gera também não presta. Ainda é pior. Olha, João, ainda assim... não achas que está a haver uma reação? Não vamos falar do livro, vamos voltar ao livro daqui a pouco, mas não achas que está a haver uma reação? Será que nos surpreende os Orbãs da vida, os Venturas da vida, os Trumps da vida? Sabes que é assim, o ser humano é o que é. Ou seja, a natureza humana existe e a natureza não muda. Podemos mudar com as tecnologias cada vez mais, podemos começar a mudar peça a peça o que é o ser humano. Mas lá está, a natureza humana, num certo sentido, é imutável. Nós continuamos a amar, a odiar, a ter ciúmes, a ser altruístas, solidários, como éramos há milhares e milhares de anos. As formas é que são diferentes, há outros... O cenário é diferente, mas a essência está lá. E isso não muda. E há necessidades humanas que são necessidades fundamentais. No livro falo também muito dessa autora, da Simone Weil, não uma outra Weil com V, que era uma mulher um bocado detestável, mas da Simone Weil, a filósofa, em que ela refere isso, que é as necessidades fundamentais da alma, ou seja, do ser humano, e uma delas é a necessidade de enraizamento. Estas grandes transformações políticas, que não são já só circunstanciais, mas também estruturais, no fundo é também uma reação das pessoas comuns, não das elites que vivem lá numa bolha a imaginar como é que o mundo devia ser e as pessoas deviam viver, mas dos homens comuns que estão a reagir contra a falta de coisas que são fundamentais para a nossa vida. E nós, se não tivermos, não é só as satisfações materiais, precisamos do mínimo de condições materiais para ter vidas mais ou menos que nos permitam também fazer outras coisas. Se passares fome e não tivermos roupa nem nada, não temos tempo para filosofias, nem para grandes reflexões sobre o sentido do mundo. Mas se tivermos essas necessidades mais ou menos, mesmo de modo precário, resolvidas, podemos questionar-nos e há coisas que necessitamos, não é? E este tipo de sociedade, estas sociedades ditas liberais e
esta visão completamente destrutiva, progressista, que é uma visão dessa nova esquerda, do que é que devem ser as sociedades, de seres completamente egoístas, completamente frenéticos, não é? Em guerra permanente uns contra os outros, apenas centrados nos seus desejos pessoais, é altamente destrutivo. E as pessoas estão também a reagir em relação a isso, não é? E estão a votar em opções que, no fundo, vêm a revalorizar questões como as comunidades, as tradições, a família. E vê bem como dizer essas palavras, eu estou a dizê-las, e o meu próprio cérebro sendo uma espécie de luz a dizer, tu vê lá onde é que dizes isso e como é que dizes, porque se tu vais para a rua, dizer, eu defendo a família, defendo o bem comum, defendo os valores da paternidade, que é diferente da maternidade. Eu acho que cada criança deve ter um pai e uma mãe e não outras formulações. Eu estou a ouvir tu a dizeres isso. E na minha mente acontece uma coisa incrível, e também da produção, será que, colocando depois o programa nas redes sociais, que não vai aparecer um strike qualquer em termos de liberdade de expressão? Não, e aparece, até pode aparecer sempre, aparecem sempre também insultos e essas os coisas. Insultos, como, eu assim, acho que os insultos, mas ó João, por exemplo, isto é uma das humano. coisas, mas isto é uma das coisas que eu acho que o teu livro também, e na realidade tu, enquanto autor, tens colocado muito em cima da mesa. O problema não é o insulto. O problema é eu posso ser insultado, mas não posso insultar. Também, exato, também é verdade. Agora, por exemplo, estavas a falar de política, aconteceu algo espantoso. Nas eleições portuguesas aconteceu algo espantoso, que é assistirmos a pessoas que, durante muito tempo, a tal elite de meia dúzia, mas que quer dominar e mandar em tudo, que dizia que o povo é quem mais ordena, que a voz do povo é decisiva, que isto é aquilo. Afinal, quando o povo vota, se o povo não vota no que eles acham que o povo deve votar, o povo é burro, é fascista, é ignorante, está enganado. Isto se calhar tem que se ver, ainda aqui há uns tempos, aquela foi deputada e ministra do PSD, Ferreira Leite, dizia se calhar temos que suspender a democracia durante 6 meses. Era uma ironia para se fazer determinadas reformas. Essa esquerda que também é muita direita e centro, só que ainda não saíram do armário. Vão saindo às vezes. Vieram, que horror, o fascismo, a antidemocracia. Então agora não podemos respeitar a vontade popular, a soberania popular. Então a democracia, com todos os defeitos, não é a expressão da vontade popular, da soberania popular, não é? O poder do povo, pelo povo, para o povo. Não, há uns iluminados que dizem e ditam quando é que as pessoas estão certas e erradas. E as pessoas estão também a reagir a isso, que em tempos já existiram elites, mas que eram elites que se destacavam pela coragem, pela capacidade, pelo exemplo. Hoje em dia as elites são completamente medíocres, a maior parte são pessoas corruptas, são pessoas sem qualidade, sem valor, são pessoas... Sem a tal ética que falávamos no início. É o tal homem sem qualidades e as pessoas assim, então estes tipos querem-me dizer como é que eu devo viver e são estes trastes. E é essa reação. E nas eleições aconteceram fenómenos muito interessantes, que é aquilo, que era o povo da esquerda justiceira e não sei o quê, transitou para um partido que, afinal, é de uma direita antissistema e de um determinado tipo de direita. Portanto, é muito curioso. Se calhar esse é que é o poder do povo. É eles acharem que dominam o voto do povo e o povo, no passado dia 18, ter dito eu voto onde eu quiser e bem me apetecer. Mas tu ligas os canais, aqueles canais do sistema, os canais avançados do sistema, e aquilo, lá está, voltamos à Venezuela, aquilo é pior que a televisão cubana ou a televisão venezuelana, quer dizer, porque é um matraquear permanente de infantilização e idiotização das pessoas, que é, as pessoas só estão certas se seguirem, pensarem o que diz meia dúzia de pessoas, de iluminados portugueses. A democracia para eles é só quando o voto do povo está alinhado com o voto deles. Olha, tu tens depois no capítulo final, e porque o tempo voa, chamas e utilizas a ironia para o título, por causa de uma outra obra muito conhecida, O Admirável e Mundo Novo, e falas numa frankensteinização do mundo.
Portanto, ligando com a obra da Shelby, do Frankenstein. Sim, sim. O que é que queres dizer com isso? O que eu quero dizer no fundo, a história do Frankenstein, não é? É a história do cientista que queria, no fundo, construir um determinado ser, não é? Com determinadas características. E essa construção não só é aberrante, como lhe foge do próprio controle. E eu acho que, penso nas sociedades ocidentais, até porque a economia é que domina e tudo é economia, não sei o que, esquecemos um bocadinho tudo o resto, mas começámos a tentar criar e forjar uma série de experimentos que nos escaparam do controlo, escaparam completamente do controlo. Um exemplo básico e um exemplo muito simples, eu até olhando para mim, por exemplo, o tempo que eu passo a olhar para uma televisão, felizmente os jovens hoje já não passam muito tempo a olhar para a televisão, porque a televisão, esta televisão oficial, quase estatal, mesmo que seja privada, é uma coisa miserável. Mas vêm os YouTubes, vêm outros canais, vêm o Isto é o Povo a Falar, e isso é um sinal de saúde mental. Mas nós olhamos, de facto, para o modo de vida das pessoas hoje em dia, não é? Para o que é as nossas vidas, e é um deserto. As nossas, entenda-se. Estou a falar de uma abstração, não é? E é um deserto, é como se nós vivêssemos sempre projetados. Estou a viver assim, mas amanhã é que eu vou começar a viver. Mas quem é o cientista aqui? É um vazio, Essa é um vazio total. É que se o cientista for eu estou a tentar construir a minha própria vida, pode-se deduzir isso. Mas se o cientista for essas elites ou for uma qualquer experiência, e daí o nome do teu livro ser, de facto, desafiante, como se fôssemos um laboratório e fôssemos nós, então, as cobaias de alguém. Sim. Cobaias de quem? De um sistema, ideológico que tem a ver, que é esse liberalismo, esse desenvolvimento do liberalismo, não é? Essa ideia de uma espécie do mundo mercado, das sociedades de mercado, do mundo como um imenso centro comercial, a própria ideia de uma espécie de um novo homem, de um novo progressismo, que é essa traição do progresso, que perverteu completamente as noções da justiça, da própria ideia. Olha, o wokismo é um bom exemplo disso, não é? Como se perverteram conceitos como a luta contra a discriminação, seja da orientação sexual, dos sexos, da cor, das religiões, essas coisas todas, como isso tudo foi pervertido. De qualquer modo, queria dizer ainda aí um aspecto que vem no livro, que nós não falámos, fica para uma próxima conversa, que é uma questão também, que tem a ver com esse liberalismo, que é um exemplo sintomático, que é uma certa opção, por exemplo, a questão da prostituição, não é? Que deve ser liberalizada, que deve ser um trabalho como outro qualquer. Isso é mais um exemplo desses trabalhos de morte e dessa aberração, que é olhar para o ser humano, reduzi-lo a um corpo e depois reduzir esse corpo a uma matéria que é unicamente transacionável e comercializável. E taxável. Ora, há coisas que não têm preço, que têm valor, e é essa mercantilização do mundo, que era um discurso da própria esquerda, de uma esquerda que desapareceu, como também é de uma certa direita que ainda existe e que eu penso que está a emergir, e o futuro passa um pouco por aí, é esse discurso e essa visão que tem que ser recuperada. Olha, João, e porque de facto muitas vezes as pessoas não acreditam quando mencionamos que há propostas aberrantes, e acredito que as pessoas no seu dia-a-dia muitas vezes não cheguem a esta informação. Eu vou recordar novamente o professor da Universidade de Yale, Yusuke Narita, que em 2023, ele sugeriu que os idosos japoneses deveriam participar em um suicídio em massa para ajudar o Japão a lidar com a sua população que envelhece. Isto no Japão, um dos ditos países desenvolvidos. Vamos uma década atrás, Alemanha, o famoso motor da economia europeia, o Conselho de Ética da Alemanha pediu a legalização do incesto consensual, ou seja, a legalização de relações não só sentimentais como também sexuais dentro da própria família. Isso foi um tema que foi debatido, que foi apenas debatido. Agora, muitas vezes, só para concluir esse ponto, muitas vezes é aquela questão, quando abrimos uma porta, não é só abrir a porta, mas essa é a questão, não é? Até onde é que pode ir. Na Holanda, esses países que foram precursores na questão da eutanásia... João, tu há bocadinho falavas disso. O Miguel não pode ter o anúncio,
Mas estas pessoas podem propor estas coisas como se fosse uma coisa perfeitamente normal e aceitável. Na Holanda e na eutanásia, o ter uma depressão já é motivo suficiente para ser concedida a eutanásia. Pessoas que, por exemplo, reivindicam que não têm um rendimento que lhes permita ter uma vida mais ou menos, não sei o quê, também é aceito. Acontece com veteranos de guerra nos Estados Unidos, ou seja, isto é insanidade total. Mas nós, como vivemos, estamos compartimentados para viver cada um completamente isolado, apenas a fazer compras, tudo isto passa e tudo isto se vai instalando até olharmos e é mesmo um manicômio em que estamos a viver. Olha, mais uma vez, o livro do João Maurício Braz, o Laboratório Progressista e a Tirania dos Imbecis, mesmo na parte final, na última página, tu falas de Max More e dizes que o ser humano pode não ser o fim e o zénite desta existência que nós conhecemos. Isso era outro programa. Eu sei que não, se calhar não partilhamos Nós temos que ir dando rebuçados para eles comprarem o livro. Não partilhamos esta ideia, mas eu acho que há uma forte probabilidade, nas próximas décadas, uma forte probabilidade do ser humano pôr fim a si próprio. Saltar para fora da evolução. E acabar o ser humano tal como o conhecemos, substituído por outros sistemas mais fiáveis, mais duradouros, mais inteligentes, mais capazes, não é? Ficarmos assim como uma espécie de recordação. Ainda hoje estava a ver no telejornal, enquanto estava a almoçar, um problema qualquer com a inteligência artificial, que o próprio programa se revoltou e não obteceu a ser desligado, não é? Porque pela primeira vez a tecnologia tentou influenciar o operador a não desligar. A tecnologia é interpretativa, não é? E nesse sentido, esta ideia de nós podermos meter os tais interfaces, não é? Cada vez o corpo ser mais funcional e o interessante é que peça. Perguntas que se podem fazer tão simples quanto o que é que a 28 de abril deste ano a inteligência artificial aprendeu quando Portugal e Espanha tiveram o apagão, por exemplo. Exato. Não é? Mas repara, ainda sobre o ser humano. Antes de surgir o ser humano, há quantos bilhões é que já existia o universo e a criação, a Terra, não é? Portanto, nós podemos apenas ser um simples intervalo. Nós, na realidade, somos só um momento. As nossas próprias vidas são o que são. Mas sendo o que são tudo. E é isso. Olha, João, nos últimos 2 minutos, sensivelmente, da conversa, qual foi a recepção que amigos e familiares tiveram a este livro? É a recepção, ia dizer uma piada. Não, uma brincadeira sobre os familiares e o livro. As pessoas que vivem connosco muitas vezes acham, já nem conseguem olhar para o processo criativo. Mas a recepção, o livro está agora a chegar às livrarias, fisicamente, está na Almedina, já está, e na Bertrand, fisicamente também há de chegar à FNAC, mas online consegue-se comprar, e na UC. As pessoas que já têm o livro, o feedback tem sido muito bom e no fundo isso são livros também, a tiragem não é muito grande e sendo livros para todos, também são livros só para alguns e as pessoas que tiveram a bondade de ler o livro têm-me dado um feedback muito, muito, muito bom e muito interessante, e é isso que vale, não é? Porque só há bons livros também com bons leitores, e só há autores porque há leitores, e tudo isso fico sempre muito grato a quem compra e lê principalmente o livro. E olha, falando sobre o mesmo. Mesmo no último minuto, para o que tens visto de acontecimentos, isto ainda é tema para outros livros? Sim, isto é infinito, não é? Isto é infinito. Agora, eu acho que com esta questão mais cedo ou mais tarde, talvez eu abandone estas temáticas, não é? Eu tinha um amigo e um professor, que foi o professor Fernando Gil, o grande filósofo português, e ele dizia-me sempre, João, não se anda a chatear com estas coisas, estes temas, isto depois tudo passa, vêm outros, concentre só na filosofia, vá lá,
eterna, Poética. perene, que vai para além da filosofia da cultura, mas pronto, isto é tanta coisa e acho que nós temos também um papel de ação. Muito bem. Não passa só por as Muito aulas. bem, João Maurício Brás e o seu último livro, O Laboratório Progressista e a Tirania dos Imbecis. Obrigado por ter estado aqui Eu é que connosco agradeço. uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Se você é daqueles que madruga e gosta logo de manhã cedo de ouvir qualquer coisa, o programa fica disponível nas plataformas de podcast e aconselho, sim senhor, a procurar então onde adquirir este último livro, que não sei porquê, tem vermelho a mais, para o meu gosto e para o gosto do João também. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.